Eu converso agora com a Liliane de Queiroz Antônio. Ela é limeirense, doutora e pós-doutora, formada pela Unicamp em Educação, Ciência e Tecnologia. Ela é de Limeira, mas há 28 anos deixou a cidade e foi percorrer o mundo a trabalho, e ela voltou para o Brasil e para Limeira recentemente, justamente por conta da pandemia. E ela vai contar esta história ao programa Bastidores. Estou com a Liliane por Skype, obviamente, né? Medidas de segurança que nós estamos adotando. Liliane, muito obrigada por atender a educadora. E já vou fazer a primeira pergunta para você. A gente estava conversando antes de começarmos a gravar e olha só, você estava aí no meio dessa loucura toda deste 2020, simplesmente na Itália. Depois você foi para a Inglaterra, passou por Londres, Alemanha, viu o pronunciamento da Angela Merkel em relação à gravidade do que a gente está vivendo. Faz um resumo aí deste começo de ano até você voltar para Limeira. Te agradeço aí pelo convite. Oi, eu estou muito honrada de estar aqui. Para mim, assim, educadora faz parte da minha vida, inclusive desde criança. Então, olha, o resumo, sabe aquela sensação de você ter passado por um tsunami? Eu comecei meu janeiro assim, ah, trabalhava na RAI, tranquila, fazendo isso, pá, de repente, né, teve esse convite. Então, o que foi essa coisa para mim, essas mudanças? Foi mudança, uma situação pessoal, profissional, uma escolha profissional num momento que eu não tinha exatamente pé do que estava acontecendo, porque na Itália não tinha essa divulgação, porque a Organização Mundial de Saúde, dia 30 de janeiro, é que mandou para todos os países que vivíamos uma pandemia. Até então existia uma emergência só. Aí o que aconteceu? A Itália até então não tinha feito nada, era uma gripe, tá. Fui eu, dia 26, lá para UK, trabalhando, casa, tudo. Recebo o convite para ir para a Alemanha. Vou para a Alemanha, tudo ainda. Tem o surto, coronavírus, mas isso não vai chegar aqui, não. Boris Johnson dizendo isso é uma gripe, não, ventiladores não precisam. Estou eu lá na Alemanha, orientando em Heidelberg, fazendo uma consultoria científica e, de repente, todo mundo para ir para frente para a televisão. Foi dado um alarme, um aviso a quem é germânico, alemão. E eu também fui, todo mundo parou, eu também parei. Foi quando a Angela Merkel, em 14 anos, nunca ela fez um pronunciamento, então o alemão já sabia que se um dia acontecesse isso dessa forma, ou era a Terceira Guerra ou alguma coisa próximo. Então todo mundo já sentou e parou, tranquilamente, mas ela é muito assertiva e falou: é séria a situação, né? Ela saudou a todos, falou que a Alemanha nunca estava vivendo. Ela falou 3 frases. Saudou, falou que precisava que todos entendessem que a Alemanha estava vivendo uma situação que, pós-reunificação da Alemanha, nunca tinha tido uma situação tão grave quanto esta, que ela precisava de todos os alemães agirem mais do que nunca como coletividade e colaborar para levarem a sério, e que contava com todos eles. Acabou aí. Dia seguinte, já estavam pegando minha temperatura, aí termina meu trabalho lá. Eu consegui pegar o último voo da Alemanha para Londres, senão eu não saía mais de lá. Aí chego em Londres, Boris Johnson estava internado no mesmo NHS que eu tinha direito. Eu falei, nossa, se ele está internado, rainha saindo da Inglaterra, foi embora. Aí a gente foi orientado a como fazer para evitar a infecção, fomos todos orientados, recebendo. Nesse contexto todo, eu falei assim, chega, veio uma coisa de vir para o Brasil que eu não sei de onde veio. Se você falar assim, Lili, da onde veio isso? Eu nunca achei que eu fosse sentir isso na minha vida. E tudo que eu queria é estar próxima de pessoas, independente de qualquer coisa. Você faz parte desse conselho científico, né, de combate ao coronavírus, que reúne aí os principais pesquisadores do país. E qual é a pauta de discussão em termos de vencer
a pandemia? Olha só, você me abraçou, você me apertou, você me abraçar, como que se fala? Em termos de Brasil, o que eu posso dizer é que, como eu estou muitos anos longe do Brasil e muito longe da realidade, ao chegar no Brasil, eu me assustei um pouco, porque eu cheguei primeiro em Palmas e fui fazer minha quarentena lá, porque, então, o que eu senti que as pessoas não estavam acreditando que estava acontecendo na pandemia. Eu vou te dar a minha sensação como cidadã. Eu fiquei assustada de ser achado, de pensar a negação da ciência. Eu senti isso na pele, falado assim, isso é coisa lá de vocês, da Europa. Aqui no Brasil nem vai vir. E o que eu posso dizer é que, primeiro, nenhum país estava preparado para a pandemia. No entanto, os países que têm os seus processos mapeados, que valorizam a ciência, valorizam a divulgação científica. Para você ter uma ideia, na Alemanha tem um jornal dedicado só ao cientista. Não é uma coisa, você não é Não é secundário, né? Esses doutora. profissionais não são tratados como Não. secundários, né? É em primeiro lugar. Ou seja, não é falando nem porque ela é mulher, nem que é porque é a chanceler, porque é Angela Merkel, mas ela adiantou no tempo as atividades, as ações dela, coisa que UK não fez, e é a Europa. A Itália não fez, e é a Europa. Então, essa é a minha visão de que nós temos que estar sempre dando prioridade ao que é prioridade. O que a gente não pode é ignorar a ciência, né? Ignorar, não, isso está falando, não, isso é de direita, de esquerda. Eu estou ouvindo tanta coisa aqui no Brasil que eu estou ficando Criou-se assim, uma briga confusa. ideológica no meio, aqui no Brasil, né? No meio da Não, pandemia, o né? que eu vejo é que precisa, assim, o meu olhar de cientista tem que ter uma harmonia de lideranças. Nesse momento, quer dizer, eu não vi um embate na Alemanha. Na Itália eu já vi. Em UK eu também vi. E você vê que todos os lugares que tiveram muito embate são os lugares que mais impacto negativo teve. Mas, Liliane, em relação à vacina, você acha que ela vai surgir logo, seja fora do Brasil, enfim, provavelmente vai ser fora do Brasil, né? Enfim, acredito. Mas essa vacina vai surgir, a gente pode falar isso para a população? Eu acompanho dentro dos comitês, né, o que está acontecendo no mundo. Mas com certeza ela vai sair sim. Agora, vai sair e as pessoas precisam estar, mas enquanto ela não sai, enquanto não chega, é preciso estar atento às métricas. Não, a gente não pode simplesmente ignorar. O que é a diferença? O que faz a diferença no combate ao coronavírus, à Covid-19 neste momento? A diferença é, primeiro, identificar os casos. Esses casos localmente estão onde? Tá, vai lá na casa dele, com quem ele teve contato, quantas pessoas. Isso foi feito na Alemanha, tem que mapear. Mapeou, essas pessoas têm que parar. O brasileiro está relaxado em relação a isso. Você que já correu o mundo todo e nesse período de pandemia, pelo menos Itália, Inglaterra e Alemanha. O brasileiro aqui, ele está naquela toada ainda do nem aí para o coronavírus? Eu vejo que está assim, eu vejo um relaxamento muito grande e vejo também, eu quero muito estar errada, eu quero muito que as estatísticas estejam erradas, mas se o Brasil não tivermos uma ordem, né, uma harmonia das lideranças, não tiver uma ordem, um direcionamento, não pode assim, cada um faz o que quer. Quer dizer, existem regras que a Organização Mundial de Saúde está dando, não tem que reinventar a roda, é só replicar as ações em cada município, em cada estado, mas de uma forma harmônica. Então, se não tiver uma responsabilidade individual sobre a minha ação impacta o coletivo, tem que trabalhar nisso e tem que ser urgente. Do meu ponto de vista, o brasileiro ele não está se dando conta ou ele não quer entrar em contato com essa realidade porque isso bate de frente com muita coisa. Então, assim,
precisa ter uma conscientização. Agora, você vai falar assim para mim, mas Lili, como que a gente vai fazer isso se a gente teve carnaval? Então, a princípio, me perdoa, mas não poderia ter tido. Porque se a informação foi dia 30 de janeiro, fevereiro, março, já teria ter parado tudo.